Amém, boa noite. É um prazer estar com vocês nessa noite. Cremos que o Espírito Santo já está no meio de nós. Cremos que o Senhor há de ministrar os nossos corações e de nos levar a um lugar mais fundo, um lugar de maior intensidade na sua presença. Diz a palavra de Deus: provai e vede que o Senhor é bom. Esse é o desafio, é o convite de Deus para cada um de nós. Que possamos provar, experimentar, desfrutar de como o Senhor é bom. E eu creio que nessa noite o Senhor há de revelar um pouco mais desse aspecto da sua própria presença para cada um de nós. E enquanto o adoramos, nós sabemos que Ele habita em meio aos nossos louvores. Então cremos que enquanto você adora, nós adoramos, a manifestação de Deus se torna real em nosso meio. Nós percebemos essa presença, essa visitação, essa habitação de Deus onde quer que estejamos. Por isso que você possa estar aberto, preparando o seu coração. Não fique sentado, levante do seu sofá, do lugar onde você esteja, para que você possa se engajar ativamente durante esse tempo de louvor. Que não sejamos apenas espectadores, mas participantes daquilo que o Senhor merece. Todo o nosso louvor e a nossa adoração. Que o Senhor te abençoe nessa noite. Vamos orar. Espírito Santo, nós estamos aqui por tua causa. Nós desejamos estar nesse momento, Senhor, nesse lugar de adoração. Esse lugar não é um lugar físico, mas é um lugar no Espírito. E queremos nos conectar, nos lançar enquanto desfrutamos da companhia do teu Espírito no meio dos louvores e da adoração que será entoada a ti. Vem sobre nós, tem acesso, tem liberdade de nos conduzir, tem a liberdade de nos dirigir. Que venhamos desfrutar, Senhor, da tua presença, dos rios do Senhor que já estão aqui. Que o Senhor nos permita sentar à mesa de comunhão e desfrutar da sua companhia. Pai, nós te amamos, é por isso que estamos reunidos como igreja, porque buscamos a sua face, buscamos ser transformados, buscamos ser quem não somos, Pai. E somente é o Senhor que torna tudo isso possível. Por isso, nessa noite, Espírito Santo, toma nossa mente e nosso coração nessa hora. Em nome de Jesus é que oramos, te agradecemos. Amém. Amém. Vamos declarar esse cântico. Tudo está preparado. Declare isso. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui dar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém.
Levante sua voz e declare louvores a Deus nessa noite. Declare como Ele é santo. Declare como Ele é puro. O quanto você precisa dEle. Só Tu és santo, Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Declare, só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Declare isso. Santo. Só Tu és santo. És adorado. Não há outro. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo Sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Suas mãos. Confio em Ti. Confio em Ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te
Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Leva-nos mais perto de ti, Jesus. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Leva-nos pra perto de ti. Aleluia. Cremos em ti, Jesus. O Deus que faz o cego ver, está movendo entre nós, está movendo entre nós. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural.
Deus que a morte já venceu. Sua vida flui dentro de mim. Sua vida flui dentro de mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Eu creio. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Deus do sobrenatural. Tu és o mesmo ontem, o mesmo hoje e sempre será. Aquele que era e há de vir, e em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era e há de vir, em seu poder, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Declare isso. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Mais uma vez, vamos declarar. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Jesus. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Aquele que era e há de vir, que em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era e há de vir, o seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz subir, Deus de milagres,
Deus de milagres. Sim, eu creio em Ti. Sim, nós cremos em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Nós cremos, Senhor, como igreja. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Faça isso como uma oração. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Em meio às circunstâncias, sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, Senhor, nós cremos em Ti, Pai. Nós cremos em Ti, o Deus que faz milagres. Aleluia. Não nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença
glória, Senhor. Tua presença, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade.
provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é sua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é sua presença. Vamos provar tua Tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar quão real é sua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. Espírito Santo, tu estás aqui, Senhor. Podemos te sentir. Nos sentimos envoltos, Pai, em teus braços. Te adoramos, Senhor, te adoramos. Você pode na sua casa, no seu lugar, fechar os seus olhos nesse momento. Deixar que o Espírito Santo te envolva. Provar e ver de que o Senhor é bom. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Amamos Jesus. Tu és bom, tu és tão bom, tu és tão bom. E me envolve em teus braços de amor, Senhor, e me seguras em tuas mãos. Tu és fiel, Senhor, em todos os seus caminhos. Tu és fiel, Senhor, constante é o teu caráter. Eu posso confiar, eu posso descansar em quem tu és. Só tu és, só tu és. Oh, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. Aleluia.
Ele tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso, porque Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama.
levando mais alto nessa noite. Deus está te levando a um lugar mais alto na sua presença. Deixa que o Espírito Santo te conduza enquanto Ele reafirma o seu amor sobre a sua vida. Saiba que você se encontra nesse lugar secreto, nesse lugar de intimidade, nesse lugar de afirmação do Pai, onde o Senhor olha para você e diz: esse é meu filho, essa é minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Eu te escolhi, eu te escolhi. Ele me amou. Pai, obrigado nessa noite por estarmos desfrutando, Pai, da sua presença em nosso meio. Obrigado, Pai, por cada louvor que foi entoado. Nós te louvamos, Senhor, pela sua fidelidade em estar no meio de nós, nos cobrindo, nos amando, nos lavando e nos fortalecendo, nos capacitando e nos chamando de teus filhos, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por ser a garantia de que fomos adotados, de que somos aceitos, de que somos tratados como filhos. Obrigado porque o Senhor nos conduz ao Pai. E nesse caminhado, nesse relacionamento, nós acabamos descobrindo mais acerca de nós mesmos. Nós conhecemos o nosso propósito, de entendermos para o que fomos chamados. E podemos declarar que o Senhor nos ama. Diz a palavra que te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Por isso, recebendo esse amor do Pai, nós retribuímos a Ti em adoração. Seja louvado nessa noite, seja adorado, em nome de Jesus. Amém. Temos o privilégio de ter nascido num dos momentos mais importantes da história da igreja, onde Deus está se movendo de forma global nas nações da terra. Você foi criado com um propósito e um destino. Nós, como discípulos de Cristo, estamos numa caminhada rumo ao seu propósito para nós nessa geração. E, ao mesmo tempo, estamos ajudando outros a alcançarem seus próprios destinos. Uma mão não funciona sem o braço. A igreja reúne-se como família e a família existe para o benefício das próximas gerações.
O chamado de Deus para a igreja é ir e fazer discípulos. Os GDAs, que são os nossos grupos de discipulado Avance, eles são incubadoras de propósito e destino. Você sabia que 95% dos discípulos gerados não reproduzem? Por isso que dentro da missão do GDA, nós estamos cuidando e desenvolvendo pessoas para se tornarem pais espirituais para outras pessoas que ainda precisam ser alcançadas. Os GDAs são para todas as faixas etárias, com um propósito claro de sermos discipulados para o destino de Deus para cada um. Junte-se a nós e faça parte de um GDA. Paz, igreja. Antes de iniciarmos a palavra, vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas. Senhor, muito obrigado por tudo que Tu tens feito nessa casa. Te agradecemos pela vida de cada um que está conosco. Que Tu possa estar abençoando as suas ofertas, abençoando os dízimos. Que Tu possa estar trazendo prosperidade. Que Tu possa estar trazendo, Senhor Jesus, bênção sobre cada um. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por tudo que Tu tens feito com relação a esse dízimos e essas ofertas que estão sendo tragas a esse lugar. Muitas coisas têm acontecido aqui por conta de tudo isso que os seus filhos têm feito. Queremos Te agradecer em nome de Jesus. Amém. Queridos, temos algo especial para que vocês possam assistir, feito com todo carinho para vocês, através dos nossos filhos. Assistam agora o vídeo. Poderosa! O que eu creio transforma o mundo. E por isso eu declaro: está de bom humor. Ele me ama em todo o tempo. Nada pode me separar do seu amor. Sangue de Jesus pagou por tudo. Eu direi às nações o que ele tem feito. Essa é boa tarde. É a maneira que ele me fez, é incrível. Fui projetado para a adoração. Minha boca que estabelece o louvor que silencia o inimigo. Aonde eu vou, torne um lugar saudável. É poder. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Bom. Queridos, esperamos que tenham gostado. Essa é uma declaração que nós estaremos colocando para as crianças. Deixa eu só arrumar aqui. As crianças da Igreja da Montanha estarão aprendendo sobre essa declaração. Nós estaremos ensinando elas. A palavra de Deus diz, né, que devemos inculcar no coração das crianças, para que elas sejam ensinadas nos caminhos do Senhor, e é isso que desejamos. Por isso nós fizemos essa homenagem a elas, até porque amanhã é o Dia das Crianças, e nós estamos muito felizes porque elas estarão podendo experimentar coisas novas. Nós fizemos uma lembrança para elas, um kit de classinha, para que elas possam estar inseridas nesse contexto todo da Igreja da Montanha. Então, estamos muito felizes por elas poderem ter tido essa participação conosco no culto de hoje. Essa noite, eu gostaria de aproveitar o ensejo de estarmos falando das crianças, e hoje nós vamos falar sobre gerar as promessas que Deus tem dado ao nosso coração. Promessas, palavras, direções. E como a gente pode fazer, né? O que nós devemos fazer enquanto nós geramos tudo isso que Deus vai trazendo ao nosso coração. Você acredita, né? E você sabe, como eu sei, que Deus deposita no nosso íntimo sonhos, desejos, esperança e coloca e planta nos nossos corações propósitos. Nós cremos que as palavras que Deus tem nos dado individualmente são
promessas do Senhor para as nossas vidas. E elas precisam ser geradas em intimidade. A última canção dessa noite, durante o período de louvor, dizia que Ele nos ama, e que Ele nos ama, e que Ele cuida de nós, que Ele tem ciúmes de nós, e que o seu amor por nós é intenso, e Ele quer reafirmar isso no seu coração. Então, assim como Tiago orou no início desse culto, pedindo para que vocês tivessem uma ação ativa, de se colocar de pé, de poder estar adorando o Senhor, que vocês possam continuar com o coração aberto para aquilo que Deus quer falar aos seus corações. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra venha aos nossos corações, que possamos estar abertos ao Teu agir, ao Teu falar em nossas vidas essa noite. Em nome de Jesus, tenhamos instruções claras vindas do Teu trono, Pai. Em nome de Jesus. E aí a gente vai falar um pouco sobre gestação, quando alguém descobre que está grávida, ela descobre por um teste, sempre, a maioria das vezes, é um teste de farmácia, e quando ela faz esse teste, aparece uma linha. Quando é uma linha só, significa que ela não está grávida, mas quando aparecem as duas linhas vermelhas, rosadas, significa que ela está grávida. E quando você está na espera de um resultado, em instantes, a sua vida pode mudar para sempre. Se a linha aparecer uma vez só, sua vida vai continuar acontecendo de forma natural, mas se as duas linhas aparecem, instantaneamente coisas começam a mudar. Você começa a pensar na decoração do quarto do bebê, você começa a pensar no nome do bebê, você começa já a agendar as consultas, a fazer os exames, tudo vai mudando. É uma mudança para sempre na vida de uma mulher. Da mesma forma, nós podemos dizer que também, quando Deus fala conosco em secreto algo dele, quando Deus traz promessas, quando Deus traz palavras proféticas, palavras de conhecimento ao nosso coração, é como se nós estivéssemos recebendo duas linhas, como se nós começássemos a gerar. E essa gestação, diferente de uma gestação natural, a gestação natural tem um prazo específico para acontecer. Ela vai durar no máximo 9 meses, e aí o bebê vem. Numa gestação espiritual, as coisas são um pouco diferentes, o tempo de Deus é diferente. Eu lembro que quando nós sentimos profundamente que o nosso chamado era um ministério de tempo integral, nós recebemos essa palavra há 15 anos atrás, quase 15 anos atrás. E nós estávamos orando, gerando durante todo esse período, ou seja, o tempo de uma gestação espiritual é completamente diferente de uma gestação natural. O tempo de uma gestação espiritual, conforme Deus quer. E essa preparação é muito importante, e é sobre ela que nós vamos falar hoje. Sobre nos preparar enquanto estamos gerando, enquanto aquele sonho, aquela palavra profética ou aquela promessa ainda não vem. Nós precisamos estar gerando isso no mundo espiritual. E nós precisamos entender que passaremos por fases importantes durante esse processo. Então, pontos importantes que nós iremos trabalhar essa noite. O primeiro deles é que nós não devemos pular as fases. Sabe, jogo de videogame? Às vezes passa um atalho para que você possa pular logo para a próxima fase. Diante das coisas de Deus, a palavra e tudo que a gente vem aprendendo, é importante que a gente não pule etapas, é importante que a gente não pule fases. E aí eu quero contar um pouco mais sobre nós, né, sobre eu e o Tiago, com relação a essas questões de gestação. Quando nós decidimos ter a Liz, nós decidimos ter um bebê. Na realidade, nós não sabíamos que era a Liz. Quando nós decidimos ter um bebê, nós escolhemos, né? Nós decidimos o tempo, foi algo planejado,
Nós escolhemos o tempo e nós começamos a fazer o que precisava ser feito, nós praticamos. Mas durante esse tempo, nada aconteceu. Então, nós percebemos que algo estava errado, tinha alguma coisa acontecendo. Eu comecei a sentir muitas cólicas, eu já tive muita cólica quando eu era adolescente, mas não era insuportável. E depois que eu parei de tomar um anticoncepcional para tentar engravidar, eu comecei a sentir muitas cólicas. E eram dores muito ruins. E nós fomos investigar e eu descobri que eu estava com a endometriose. E o médico, então, disse que nós precisaríamos fazer uma videolaparoscopia para que a gente pudesse tirar esses focos de endometriomas e que eu pudesse ter um tempo, que ele dá um prazo, para que eu pudesse engravidar. Caso esse prazo ultrapassasse, né, esse prazo de 3 meses que ele dava, se eu não conseguisse engravidar nesses 3 meses, eu deveria fazer o uso de uma medicação, que eram injeções, eram 6 meses de injeções, você aplica na barriga, tem um nome específico, eu não lembro mais qual é. Algumas mulheres que possam estar nos ouvindo podem ter passado por essa experiência. E você passa por um período como se fosse uma limpeza profunda do útero e você pode, nesse período, engravidar. Não significa que seja garantia completa, mas você pode engravidar. Só que essas injeções têm alguns efeitos colaterais muito ruins. Você fica como se você estivesse em menopausa. São algumas coisas muito ruins, eu sei, porque eu tenho 2 amigas que de perto eu acompanhei que passaram por isso. E eu falei com Deus que eu não queria precisar tomar essas injeções. Então, nós, depois de relutar um pouco no início, nós resolvemos fazer o procedimento. Era essa videolaparoscopia, você toma anestesia geral, então eu fui para o centro cirúrgico, foi feito o procedimento. Quando terminou o procedimento, eu tive alguns efeitos depois, por conta da anestesia geral. E assim, o médico falou com o Tiago pelo telefone, é o meu médico desde novinha, e ele disse assim, isso não garantia nada. A Flávia estava com as 2 trompas obstruídas, e aí ele aproveitou e desobstruiu, fez o procedimento de desobstrução das trompas, que é um procedimento muito invasivo. Quem faz esse tipo de procedimento sem ser cirúrgico, no sentido de que tomar anestesia geral, igual eu fiz, passa por muito sofrimento, porque ele é muito invasivo, e ele aproveitou que eu estava ali, e ele aproveitou e fez o uso do contraste para desobstruções das trompas. Uma desobstruiu pouquinho, a porcentagem era mínima, e a outra não desobstruiu nada. E depois a gente vem aprender, né, com a prática, de que você ovula cada mês de um lado, e você pode ovular um mês de um lado, um mês do outro, e nós oramos, pedimos a Deus, e um mês depois da cirurgia eu engravidei. Deus foi maravilhoso, porque o óvulo foi no lado da trompa que estava desobstruída pouquinho, mas Deus foi ali e realizou esse milagre. Eu passei a gestação muito bem, eu não tive problemas nenhum, além da questão dos enjoos, eu não tive mais nenhum problema, foi tudo tranquilo. Então, assim, foi uma gestação, apesar de antes, foi uma gestação tranquila. E precisávamos passar por essa fase de videolaparoscopia, nós precisávamos passar por isso, não porque era uma obrigação, mas porque a gente também viu a mão de Deus em todo o procedimento, em tudo que aconteceu. E aí, 1 ano e 4 meses depois, nós decidimos ter outra criança. E nessa segunda gestação, eu fiquei um pouco incrédula de que eu logo iria engravidar. O médico disse para mim, se você quer ter esse bebê comigo, você tem que engravidar em tal período, porque para correr os 9 meses e eu poder fazer a sua cirurgia, porque senão vai cair nas minhas férias. Então, assim, foi muito programado a vinda do segundo bebê, essa gestação. E assim, como a gente tinha passado por uma fase boa com a gestação da Liz, nós também achávamos que tudo ia bem na gestação da Nicole. E nós fizemos o programado,
mas nós estávamos de mudança, tinha muita coisa acontecendo, muito acelerado, sabe? Uma vida muito acelerada. E nós não percebemos que eu poderia estar grávida. Eu enjoei muito, eu achei que era virose. Estava no meio de uma Copa do Mundo, que eu não lembro qual foi. Na realidade eu lembro, que o Brasil perdeu para a Alemanha. Então, assim, nós estávamos ali na Copa, e eu passei muito mal durante os jogos, eu achei que eu estava com virose, um mal-estar, e nada de descobrir que estava grávida. Até que um dia eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada, eu estou muito tempo sem menstruar, tem alguma coisa errada. E aí a gente resolveu fazer o teste novamente, as 2 linhas vermelhas estavam lá. Quando eu me dei conta, eu já estava de 10 semanas. E as pessoas falam, né, que tem até um programa na TV dizendo que eu não sabia que estava grávida. E eu já tinha sido mãe, como assim? Nem percebeu. E eu nem percebi, gente. Mas naquele dia que nós fizemos o teste, eu tive uma cólica muito forte. E liguei para o médico falou, fica de repouso. Não precisa fazer uma ultra agora, vamos fazer de 12 semanas. Eu falei, não, eu quero fazer de uma vez. E aí eu fui fazer uma ultra, sem ser a ultra de 12 semanas, né? E aí eu fiz e deu descolamento de placenta. Por isso que eu senti a cólica. E aí eu entrei com uma medicação, e aí eu tive que ficar de repouso. E aí a gestação foi completamente diferente da primeira. A gestação teve que ter mais cuidados, eu tive que ter ajuda mais da minha mãe, da minha sogra, do meu pai e do meu sogro, para ajudar a levar a Liz para a escola, buscar a ajuda do Tiago, de não poder pegar mais a Liz no colo durante uns meses. Então, assim, foi completamente diferente. O que eu quero dizer com isso? É que assim são também as promessas e os sonhos de Deus. Às vezes, você acha hoje que você está experimentando algo que vai ser igual a alguma coisa que já aconteceu alguns anos atrás. Mas eu quero dizer para você que não é igual. Por mais que seja parecido, né? Gestações são gestações. Você fica grávida e espera 9 meses. Mas elas não são iguais. Assim também não são os sonhos que Deus coloca no seu coração. Eles são diferentes. Eles têm propósitos diferentes. Você precisa aprender isso e entender que Deus é multiforme, Ele é criativo e as coisas dele não se repetem. E aí, às vezes, assim como eu falei sobre as gestações, a gente faz planos. Então, assim, quando eu fiquei grávida pela segunda vez e que eu não sabia, depois das 10 semanas sabendo, eu me programei como se eu estivesse me programando para a gestação igual que foi da Liz. E aí que vem a diferença. E muitas vezes, quando Deus traz promessas, como que Deus traz promessas aos nossos corações? Quando a gente está com tempo com Ele, quando a gente está em intimidade com Ele, quando a gente está em tempo de tirar um tempo a sós com Deus. E Ele começa a falar. E às vezes Deus fala e a gente começa a gerar aquilo, mas a gente vai colocando num formato que seja nosso. Nós vamos fazendo as nossas regras. Nós vamos achando que vai ser da nossa forma. E ao longo do caminho você vai percebendo que não vai ser da forma como você imaginava. Por quê? Porque Deus é diferente. O tempo dele é diferente do nosso. Então, Deus quer que você entenda que Ele é criativo. Não ache que a fase que você está hoje é igual a uma fase que você passou ali atrás, porque não é. O início pode até parecer como parecia a minha gestação, mas ela é completamente nova, completamente diferente. Em João 15:7, Deus diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Deus quer que você entregue a Ele, mas que ao pedir você faça com fé. A fé, tem uma frase que eu gostei muito, a esfera da fé é acessada primeiramente quando nos chegamos a Jesus e ao ouvi-lo.
Pois a fé vem por ouvir, tanto que o Deus diz, o que Ele diz, o que Jesus diz nas Escrituras, quanto o que está nos dizendo hoje. Deus fala quando ouvimos, e Ele fala através da palavra, mas Ele também fala hoje. Como? Através de um irmão, através da natureza, através de algo que você vê na rua. Deus está falando. Nós precisamos estar atento a isso que Deus está fazendo. Então, nós precisamos modelar os nossos ouvidos para ouvir a instrução certa que Deus quer para dar para nós. As promessas estão aí, mas Deus quer que a gente modele os nossos ouvidos para que a gente entenda perfeitamente aquilo que Deus quer nos dizer. Sabe aquele tipo de pessoa que recebe uma herança? Ela recebe uma herança de alguém, ou de um pai, ou de um tio, e ela tem, assim, está com a questão das finanças muito próspera. Só que ela não tem a instrução. O que acontece? Ela perde tudo, porque ela não tem alguém que instrua para que ela siga um caminho, para que ela vá em direção a um objetivo. Então, ela perde. É exatamente assim que acontece quando nós não seguimos uma instrução clara de Deus, quando nós não estamos atentos ao que Ele diz. Às vezes, as pessoas vêm com a melhor das intenções, trazem palavras para nós, mas nós precisamos pegar essa palavra e confirmar na Bíblia. Nós precisamos pegar essa palavra profética e primeiro sentir se isso confirma em nossos corações. A palavra profética não é para te exortar. A palavra profética não vem para te ameaçar. A palavra profética vem para te motivar, para te levar a algo que Deus queira. É como se fosse um incentivo para você continuar nessa caminhada. Então, coloque ela à prova. Como você vai colocar ela à prova? Coloque ela diante da palavra de Deus. Veja se há paz no seu coração. Então, continue. Então, assim como uma pessoa sem instrução perde tudo que recebe, nós também podemos passar por isso, se não tivermos a instrução clara de Deus. Por isso que precisamos ter ouvidos abertos para aquilo que Deus quer falar através da sua palavra. Então, primeiro ponto importante durante a gestação, não pule de fase. Segundo ponto importante, ore. Poxa, Flávia, isso é simples demais. Não, queridos. É importante orar. É importante orar a respeito da palavra que você recebeu. Parece muito simples, mas as palavras são geradas através da oração. E a oração como um combustível para que essa palavra que você recebeu continue acesa no seu coração. Durante a gestação natural, o bebê ele vai crescendo à medida que a mãe vai trazendo os nutrientes necessários para ele. É um caminho que vai sendo percorrido até chegar o bebê, esse alimento. A oração é o combustível que precisamos para que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida. Nós precisamos estar orando, nós precisamos estar colocando toda essa gestação diante de Deus, gerando através de oração o que Deus tem falado aos nossos corações. Amém? E eu quero contar uma outra experiência, porque nós tivemos uma outra gestação. Algumas pessoas aqui podem não saber. Quando nós estávamos no final do primeiro ano lá em Reading, era abril de 2018, nós sentimos vontade de ter um outro bebê. Era algo que foi surgindo, foi trazendo um desejo de termos mais. Nós sempre pensamos em ter 3, mas quando chegou a primeira, eu falei que eu só queria ela. E o Tiago que ficou mais incentivando para ter mais, porque a sobrecarga era muito grande e eu achava que eu não ia dar conta. E aí a gente conseguiu, assim, ele conseguiu me convencer para ter mais um, apesar de depois querer mesmo, mas assim, o tempo, né? Eu queria deixar mais para frente, ele falou, não, vamos fazer outro bebê de uma vez, para criar junto, crescer juntos. E foi a melhor coisa que aconteceu.
E quando nós estávamos lá, nós sentimos vontade de ter mais um. E nós oramos ao Senhor, colocamos esse desejo do nosso coração diante de Deus. E nós sentimos que realmente nós deveríamos ter mais um bebê. Então, nós, de novo, fomos tentando. E quando nós estávamos para vir para o Brasil em maio, final de maio, uma semana antes, nós fizemos de novo o teste. E o que aconteceu? Positivo. Nós estávamos novamente grávidos. E aí nós contamos para as nossas filhas, foi muito emocionante, elas ficaram muito felizes de ter um novo membro da família, um irmão, uma irmã, e elas ficaram muito felizes. Nós chegamos ao Brasil, nós não contamos para muitas pessoas, e nós viemos porque, assim, nós queríamos que esse bebê nascesse nos Estados Unidos, então nós tínhamos que vir e voltar. Então a gente contou para a família, alguns amigos muito íntimos, mas nem todo mundo sabia. Nós passamos as férias no Brasil, nós passamos esse período, né, que eram de maio até agosto no Brasil, final de maio nós chegamos, né, última semana de maio, até 10 de agosto, 15 de agosto, mais ou menos. Então, nós passamos esse período no Brasil, e aí, quando nós chegamos, eu fui fazer uma ultra, para saber como estava o bebê. Nós estávamos de 8 semanas, e essa é uma ultra importante nesse período. E nós, durante a ultra, o médico disse que estava alguma coisa acontecendo ali, que era para eu procurar o meu médico, para ver o que estava acontecendo. O batimento cardíaco do bebê estava bem, tudo bem, mas parecia que tinha algo acontecendo. Era como se um lado do ovário não alimentasse o outro, é algo assim que alimenta o bebê, algumas coisas assim. E nós procuramos o meu médico, e ele mandou que eu entrasse com uma medicação, que era a mesma medicação que eu tinha tomado para a gestação da Nicole. Então, nós usamos a medicação e continuamos fazendo as coisas e tudo. Teríamos uma outra ultra, daria tempo de fazer a de 12 semanas, e aí a gente estaria respaldado para estar voltando com alguns exames nas mãos para os Estados Unidos. Quando deu 10 semanas, era um domingo à noite, eu comecei a sentir uma cólica estranha, mas eu estava usando a medicação, eu senti a mesma cólica com a Nicole e tudo bem. No dia seguinte, nós fomos visitar um casal e a gente estava jantando. E aí eu fui ao banheiro e eu tive um grande sangramento. Assustou, sabe? Porque da Nicole eu não tive sangramento. E pode acontecer de ter descolamento de placenta e ter esse sangramento. E eu tive esse sangramento, liguei para o médico pediu para que eu fosse para casa, para que eu ficasse de repouso, e que no dia seguinte eu fizesse novamente outra ultra, mas que eu tomasse novamente uma medicação, que era essa, mais uma vez, eu estava tomando todo dia pela manhã, ele mandou eu tomar à noite. Então eu fui e tomei, e nós fomos no dia seguinte fazer o exame. Não passava nada na nossa cabeça de que tivéssemos perdido o bebê. Simplesmente achávamos que poderia estar tendo um descolamento de placenta. Então, nós fomos fazer a ultra, e quando nós chegamos lá, nós descobrimos que não tinha mais batimento cardíaco. O bebê já estava morto há uma semana e pouca na barriga, porque eu fiz a ultra com 8 semanas. Logo depois ele faleceu. E aí nós ficamos bastante mexidos, aquilo mexeu com a gente, mas mais do que mexer conosco, mexeu com as meninas. Foi muito doloroso contar para elas sobre essa perda. Foi muito sofrido para elas. Elas choraram muito, elas sentiram muito. E assim, foi muito marcante, porque não é fácil. E aí, queridos, quando a gente fala de pular fases, como eu estava falando, né? Quando eu falo sobre, às vezes, ter uma fase mais difícil, assim como o jogo de videogame, essa fase foi bem difícil para nós. Nós sabemos que Deus é um Deus bom, um Deus de paz, de amor,
Nós cremos nisso e nós tínhamos certeza que o Senhor tinha nos dado e não foi Ele que tirou de nós. Nós não acreditamos que o Senhor possa dar coisas boas e tirar. Então, aquilo foi muito doloroso. E eu lembro até hoje que eu, em alguns momentos, né, eu tive um luto, o Tiago teve outro. Nós tivemos lutos muito diferentes, muito diferentes. Eu sofri muito pelas meninas. Não é que eu não sofri pela perda do bebê, mas eu sofri muito pelas minhas filhas. E o Tiago sofreu muito por ter perdido, sabe? Era como se tivesse rompido, é como se o nosso ciclo nas coisas do Senhor tivesse tido um corte, uma fissura. E eu lembro que a gente estava na casa da minha mãe, eu fui para o jardim da minha mãe, e depois eu mando para vocês essa canção. E eu comecei a louvar a Deus com uma música que eu gosto muito, e que diz assim: a terra já estremeceu ao ouvir a sua voz. Se o mar agitado está, Deus pode acalmá-lo só por te amar. Seguirei, olhando para ti. Não temerei, pois em ti tenho paz. Seguirei, olhando para ti. Tenho paz em mim. Longe de mim não acreditar, mesmo que eu não possa enxergar. E se o monte à minha frente está, pela fé será lançado ao mar. Seguirei, olhando para ti. Não temerei, pois em ti tenho paz. Meu coração descansa em Deus. A tempestade ainda ouve sua voz. Tenho paz em Jesus. Então eu andava pelo jardim da minha mãe e cantava: seguirei, olhando para ti. Não temerei, pois em ti tenho paz. E eu ia cantando, e eu ia sentindo a paz do Senhor entrando no meu coração, porque é inexplicável esse sentimento de perda, queridos. É inexplicável quando a gente recebe uma palavra, uma promessa, e parece que aquilo some, desaparece. Se você já passou por alguma fase assim, eu creio que Deus pode restaurar, que Deus pode transformar. Sabe, Deus traz flores das cinzas, traz beleza do que ninguém vê beleza. E ali, tanto eu como o Tiago, tivemos um tempo com Deus de louvor, de gratidão no nosso coração pelas nossas vidas, pelas nossas filhas, pelas nossas conquistas, por mais que estivesse sendo doloroso estar passando por essa fase. Graças a Deus que o procedimento da curetagem que eu tive que fazer, porque eu tive que tomar medicação, a gente já não sabia o que era, e aí não teve um aborto espontâneo, eu tive que passar pela curetagem e foi tudo bem. Graças a Deus eu estive nas mãos de bons médicos, correu tudo bem, mas essa perda foi muito dolorosa, mas isso não diminuiu o que nós sentimos pelo Senhor, não diminuiu o amor que a gente tem por Deus, não diminuiu em nada, queridos, e é isso que vocês precisam guardar o seu coração. Não é porque alguma coisa interrompe o que Deus quer fazer que você deve desistir. Muitas vezes o Senhor gera sonhos no nosso coração e esses sonhos ficam guardados por muitos e muitos anos. Por quê? Porque a gente começa a gerar eles em oração, a gente começa a buscar eles, mas depois de algum tempo, como a gente não vê resultado, a gente desiste, a gente esquece. E Deus não quer que você esqueça. Deus quer trazer à sua memória aqueles sonhos mais, guardados, que estão ali dentro de um baú fechado, porque Ele quer gerar de novo no seu coração. Ele quer que você esteja em oração por esses sonhos. São promessas do Senhor para a sua vida. Então, nós passamos por esse processo. Hoje, nós sabemos que iremos encontrar nosso bebê no céu. As meninas sabem disso. Elas entenderam isso.
É claro que de vez em quando elas perguntam se o bebê estivesse aqui, seria um menino ou uma menina. Muitas vezes, durante a noite, quando nós vamos orar por elas, a Nicole ainda fala do bebê. Mas, assim, o processo de dor e de perda foi transformado no coraçãozinho delas. Elas entenderam que elas irão encontrar o irmão ou a irmã no céu. E isso traz mais tranquilidade para os nossos corações como pais delas. Então, continue orando, não desista. E quando as forças se perderem, como nós perdemos as nossas durante uns minutos, durante umas horas, uns dias, umas semanas, busque do Senhor em oração, em louvor. Sabe, tenha o seu tempo de intimidade com Deus, porque é ali que Ele vai falar ao seu coração. Terceira forma de você continuar gerando aquilo que Deus tem para você é mudando a forma de falar. Por que isso? Muitas vezes dizemos coisas que não condizem com o que Ele diz. A nossa linguagem precisa estar alinhada com a linguagem de Deus. A forma como nós falamos dessas palavras precisam estar alinhadas com a palavra do Senhor para nós. Às vezes as pessoas recebem palavras incríveis, com propósito nas suas vidas, nas suas famílias, nas suas finanças, nas suas carreiras, mas elas continuam caminhando como se nada estivesse acontecendo. Ela não tem alinhamento com o que a palavra de Deus diz a respeito do que ela está recebendo. Ela continua sendo levada, muitas vezes, pelo dia a dia. E aí, muitas vezes, as promessas podem não se manifestar por completo ainda. Às vezes, as palavras que você recebe, elas ainda não se manifestaram por completo. Mas Ele quer que você alinhe os seus pensamentos aos pensamentos dEle. Para quê? Para que você possa alcançar aquilo que Ele deseja. Ou, às vezes, nós não acreditamos naquela palavra que nós recebemos. Às vezes, por ela não estar alinhada com o que nós vemos na palavra, ou porque a nossa mente não está alinhada, porque a gente está achando que é uma palavra demais. Aquela palavra não é para mim, é para fulano. Não, a palavra é para você. Deus está falando para você. Então, comece a gerar isso no seu coração também. A oração é um combustível. Então, comece a gerar aquilo. Senhor, eu não consigo ver essa palavra para mim. Eu não consigo identificar que isso é para mim. Então, gere em meu coração. Comece a gerar em mim algo novo para que eu entenda que essa palavra é realmente para mim. Tem uma frase que eu li que diz assim: você sabe o que é mais real do que aquilo que você está vendo ou sentindo? Aquilo que Ele diz. Então, mais real do que você está vendo ou sentindo é aquilo que Deus diz. E se Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Pode demorar, como no nosso caso demorou muitos anos, mas pode ser rápido. Então, muito mais do que acreditar nos seus próprios sentimentos, nas suas emoções, no que você está vendo agora, você precisa acreditar no que Ele está dizendo. Talvez você receba uma palavra que diz que você vai mudar de país, e você disse que não tem nem dinheiro para pagar nem o passaporte. Você está vendo naturalmente. Você está acreditando no que você está vendo. E você não está enxergando como Ele está dizendo. Por isso o seu pensamento. Por isso que você precisa estar com os seus pensamentos alinhados com o pensamento de Deus. Amém? 4. Tornar-se primordial. A outra coisa que você precisa entender durante essa gestação desses propósitos de Deus é que a palavra que você recebeu precisa estar em foco. Ela não pode ser mais secundária. Ela precisa ser o foco daquilo que você está orando e gerando. Sabe o cavalo que usa aquele acessório na cabeça? O nome daquilo é antolho. Diz, né, para que serve aquele antolho? Para que o cavalo tenha uma visão como se fosse reta,
direcionada, e que tudo que está à sua volta não o distraia. E muitas vezes Deus vai começar a fazer com você, com que aquilo que te distraia seja tirado, seja arrancado. Por quê? Porque Ele quer que o foco seja nele. Porque Ele quer que você o torne primordial. Porque Ele quer que os planos dele sejam primordial na sua vida. Nós passamos isso quando nós decidimos ir para Reading, ir para Bethel. Por quê? Porque nós aqui estávamos em volta de muitas coisas. O nosso trabalho, os nossos afazeres naturais. E Deus tirou isso tudo. Para quê? Para que a gente fosse focado, para que a gente tivesse um caminho focado naquilo que Ele queria para as nossas vidas. Então, nós tiramos tudo aquilo que nos tire do foco. Então, existem alguns momentos que algumas coisas vão começar a desaparecer da sua vida, ou você mesmo vai sentir que deveria tirar, vai ter que te dar um tempo em tal coisa ou em outra, porque você precisa focar naquilo que Deus quer. Isso é como se você estivesse colocando um rantolho na sua cabeça e você tivesse foco correto. A outra coisa que nós precisamos, outro ponto importante, é preparar-nos para receber essa promessa. Como é que eu faço essa preparação? Essa preparação precisa ser ativa, essa preparação precisa ser viva, precisa ser prática. Não é ficar sentado esperando, então eu vou ser um homem que vai levar a palavra de Deus para a África. Então, vou ficar esperando, sentado, ir para a África. Não. O que você tem que fazer? Estudar sobre a África, entender sobre a África. Como que aquele povo vive, qual a cultura que eles estão, como é que funciona a sociedade. Vamos dizer que você seja chamado para escrever um livro. E que esse livro vai transformar vidas. O que você precisa fazer? Aprender a escrever bem, ter mais aula, ler mais livros, ou estudar mais português para a sua forma de escrever, a sua escrita seja perfeita. Você pode lançar um blog sobre reflexões diárias. Você pode fazer algo ativo para se preparar para aquilo que o Senhor vai te dar. E aí, algumas pessoas acham que isso é pequeno demais, que essas coisas pequenas não vão tirar o meu foco. Não vão, pelo contrário, vão te ajudar ainda a ter mais ainda foco. Algumas pessoas têm medo de errar, tomar uma decisão errada. Não, mas se eu fizer isso, de montar um blog, eu vou estar muito envolvido com essas reflexões e eu vou perder o foco. Não vai. Você, pelo contrário, vai aprimorar o seu foco. Vai direcionar para aquilo que realmente importa. O medo de fracassar acaba nos paralisando. E ele impede que a gente faça algo ativo. E essa preparação precisa ser ativa, essa gestação precisa ser ativa, em oração, em se preparar, e assim você vai conseguir alcançar. Um exemplo claro disso são as parábolas dos 10 talentos. Dos 5 talentos, 10 talentos, as parábolas, que diz que um trabalhador recebeu 1 talento, o outro recebeu 5 e o outro recebeu 10. O que recebeu 1 estava paralisado, é exatamente o que a gente está falando, ele ficou paralisado, ele não conseguiu ir em frente. Os outros multiplicaram, mas ele não conseguiu, por quê? Ele ficou com medo de fazer alguma coisa e fracassar, e dar errado. E isso impediu que ele alcançasse algo novo. E aí aquele talento foi tirado dele e colocado naquele que recebeu 10, e ele conseguiu multiplicar ainda mais. Uma frase me chamou muita atenção que diz assim: a diferença entre homens e mulheres de Deus que impactam o mundo e os que não impactam, e que aqueles que impactam não têm medo de falhar por Deus. Não deixe de ir, queridos. Não deixe de mergulhar em fazer algo que o Senhor quer. Mesmo que as coisas não aconteçam exatamente como você planejou.
significa que você não está neutro, significa que você está sendo um verdadeiro filho de Deus, porque você está indo, porque o sucesso é muito maior do que simplesmente fazer alguma coisa. A tentativa de fazer traz isso. E o último elemento importante nessa espera de gerar essas promessas é a intimidade. A intimidade com o Pai, o tempo de busca, o tempo de ir à presença de Deus e dizer: Senhor, cansei de tanto orar. Senhor, eu estou me preparando há anos e nada acontece. É ir ao altar de Deus, é ter esse tempo. É ter esse tempo. E o processo de Deus na nossa vida é contínuo. E é uma busca, Por mais que nós tivéssemos sonhado em estar no ministério de tempo integral, o percurso que nós fizemos pode ter sido de foco no Senhor, mas mesmo assim, do jeito que nós imaginávamos e planejávamos, não aconteceu. Por quê? Porque é o jeito de Deus, não é o nosso. Nós somos instrumentos e precisamos entender isso, mas nós não deixamos de fazer. Então, para relembrar, você precisa não pular as fases, você precisa viver as fases que Deus vai colocando, porque isso faz parte do processo. Você precisa tirar tempo de oração, você precisa alinhar os seus pensamentos, alinhar a sua forma de falar com a forma que Deus quer falar para você. Você precisa se preparar, você precisa fazer algo de preparação e você precisa ter intimidade com Deus. Essas coisas são muito importantes durante a gestação e isso vai te dar força para que no momento certo o fruto venha. E aí, queridos, vocês vão poder experimentar algo vivo e algo novo do Senhor. Eu quero estar orando com vocês e eu quero que vocês estejam pensando, orando, refletindo sobre isso. Se há algum sonho enterrado, desenterre. Desenterre. O Senhor não quer tirar das suas mãos. Ele quer, pelo contrário, que você sonhe com Ele, que você entregue para Ele, para que Ele possa fazer do jeito dEle. Mas Ele precisa que você tenha uma ação ativa, que você seja ativo nesse processo. Depende de você também. Então, eu quero estar orando, eu quero que vocês estejam buscando do Senhor quais são as promessas que Ele tem para a sua vida e que foram esquecidas. Quais são as promessas que o Senhor tem para você e que muitas vezes foram, de alguma forma, abortadas. Às vezes, nós mesmos abortamos as promessas de Deus para nós. Às vezes, a gente desiste no meio do caminho porque está demorando muito. Porque o tempo está passando e eu continuo ali e nada acontece. Mas você está investindo de forma certa? Você está se preparando de forma certa? Não apenas em oração, mas fazendo as coisas que são necessárias? Eu queria estar orando por vocês. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar todos os que estão ouvindo essa palavra. Pai, se há alguma fase difícil que eles estejam passando, que o Senhor possa demonstrar o seu amor, que o Senhor possa mostrá-los o quanto o Senhor os ama, Senhor. Senhor Jesus, as tuas promessas, os teus sonhos não são de destruição, mas são de vida. O diabo veio para matar, roubar e destruir os nossos sonhos, os nossos projetos. Ele veio minar tudo isso, mas o Senhor tem vida e vida em abundância. O Senhor é um Deus de paz. O Senhor é um Deus de descanso. Por isso, traga algo novo no coração dos seus filhos. Se há algo enterrado que precisa voltar, que o Senhor possa estar gerando novamente nos seus corações. Traga uma gestação abundante da tua presença, da tua vontade para cada um deles. Que eles possam sonhar os teus sonhos, que eles possam se preparar para eles, que eles possam declarar sobre eles, que tudo que estivesse
Senhor Jesus, atrapalhando, que tudo que estiver os distraindo seja lançado fora em nome de Jesus, para que eles possam cumprir com o propósito que o Senhor tem para cada um deles. Em nome de Jesus, nós oramos por cada um que está assistindo essa palavra, aqueles que precisam ter o encontro com o Senhor. Deus, que Tu possa estar falando com cada um, que eles possam estar se entregando a Ti, que eles possam entender que o caminho é o Senhor, que o Senhor é bom em todo o tempo. Em nome de Jesus. Queridos, nós estamos muito felizes por poder estar transmitindo os cultos online. Estamos com muita vontade de estar já na igreja, todo mundo está sentindo muito. Estamos quase lá, estamos na preparação, as obras estão acontecendo para que tudo aconteça rapidamente para voltarmos aos cultos presenciais. Não deixe de estar buscando ao Senhor essa semana através dessa palavra, que o Senhor possa abençoar o restinho de domingo, que o Senhor possa abençoar a semana de vocês, que sejam dias de muita bênção, onde vocês possam sentir e ter a percepção clara da presença do Senhor ao seu lado sempre. Amém? Deus os abençoe. O que eu creio transforma o mundo. E por isso eu declaro: está de bom humor. Ele me ama em todo o tempo. Nada pode me separar do seu amor. Sangue de Jesus pagou por tudo. Eu direi às nações o que ele tem feito. Essa é boa tarde. É a maneira que ele me fez, é incrível. Fui projetado para a adoração. Minha boca que estabelece o louvor que silencia o inimigo. Aonde eu vou, torne um lugar saudável. Poder. Nada é impossível. Nada é impossível.